Olá, seres, estou aqui de volta e o nosso assunto de hoje é o que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer da vida. Você se encontra nessa situação, nesse momento, ou você já passou por isso, de não saber mais o que fazer? Talvez você já tentou várias coisas, realmente foi lá e começou, ficou por um tempo fazendo, mas aquilo simplesmente não andou, não foi para a direção que você queria. Talvez você já investiu em estudos, em conhecimento em relação àquilo, mas as coisas não andam. Você assiste vídeos, você faz o que aparentemente todos fazem, inclusive aqueles que têm sucesso. Você também faz pelo menos um pouco do que aquela pessoa fez, mas as coisas não andam. As coisas estão agarradas, está empacada, como diz, a vida está empacada. Você está passando por essa situação? Hoje eu vou te contar um pouco da minha história pessoal, te falar também da história do Buda e da história do Osho. Tudo de forma breve e resumida, para a gente não ficar muito tempo aqui em detalhes. Embora o Buda e o Osho estivessem buscando a iluminação, ou seja, a transcendência, o despertar final. Porém, a história deles cabe muito bem aqui para o nosso entendimento. Então eu te convido que você fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza alguma coisa você vai tirar aqui, alguma coisa você vai pegar nas entrelinhas ou mesmo nas palavras que eu irei falar aqui e poderá fazer um significado, poderá ser realmente significativo, poderá ser transformador na sua vida, ok? Então eu vou começar pela minha história pessoal, de uma forma rápida e breve mesmo, ok? Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já viu eu contando como que eu vivia, como que eu desejava viver, e as frustrações que eu passei até alcançar realmente o estado que eu estava buscando de viver, a forma de viver. Já contei também sobre os meus conflitos internos, já contei também sobre os conflitos em relação à espiritualidade, em relação a religiões, enfim, já contei muita coisa aqui. Então eu vou resumir realmente a história. E para você que é novo aqui no canal, dá uma vasculhada aí nos vídeos, assista vários vídeos que você irá ver a minha história melhor, ok? Eu tinha o sonho desde 2008, na verdade, desde quando eu entendo por gente, que era viver em liberdade, o máximo possível. Eu não gostava nem de estudar na época que eu estudava, eu queria ser livre, eu queria fazer as coisas quando eu sentisse vontade de fazer. Eu queria ir para um lugar se eu estivesse com vontade de ir. Eu sempre quis viver movido pelo que eu sinto e não por aquilo que temos que fazer. Desde criança era assim. E aí quando eu comecei a trabalhar nas empresas, imagine, cumprir todos os dias horários. Todos os dias, no mesmo horário, você entra, executa aquelas tarefas que você não está nem a fim de fazer, mas visando o ganho, né, o salário que é necessário para a nossa sobrevivência, você faz aquilo todos os dias, todos os dias. Então eu vivia um verdadeiro inferno dentro de mim. Não gostava de executar as coisas que eu executava, que eu fazia, mas mesmo assim eu era um bom profissional, um excelente profissional. Até porque eu ganhava sempre 2 ou 3 aumentos por ano. Então isso é uma prova de que eu realmente era um bom profissional. Porém eu não gostava de fazer as coisas que eu fazia, não gostava de ficar dentro de uma empresa. Sempre que chegava uma sexta-feira era momento de alegria. Quando chegava no domingo à tarde, a tristeza batia, sabendo que no outro dia era segunda-feira. E eu ficava imaginando, será que é possível viver livre desses compromissos? Não se importar com segunda, nem com terça, nem com quarta, nem com sexta, nem com sábado, nem com domingo. Será que é possível viver livre e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, assumir as nossas responsabilidades, nossos compromissos, ter um estilo de vida? Será que é possível viajar a hora que quiser, qualquer dia da semana, qualquer mês, para qualquer lugar e mesmo assim ganhar dinheiro? Será que isso é possível? Eu ficava pensando isso há mais de 10 anos atrás. E eu via, né, pelo menos através dos livros, ou comentários, ou Facebook, enfim, você tem, né, você vê pessoas que dizem que vivem assim, mas na sua própria vida você não acredita que isso seja possível. Embora você acredite, mas ao mesmo tempo você não sabe como fazer isso. E eu ficava nesse dilema.
E enquanto isso, os anos iam passando, os anos iam passando. E eu tentava uma coisa, tentava outra. Eu saí da empresa, tentei marketing multinível, porque tinha aquela promessa de que você vai ficar rico rápido e que a sua vida vai mudar. Mas aquilo não era a minha paixão. Investi dinheiro, um bom dinheiro na época, e simplesmente o dinheiro acabou e eu não consegui vender direito aqueles produtos. Enfim, as coisas não andaram. Sempre eu estava com o olho em algo que pudesse ser a fonte milagrosa, a fonte que iria me proporcionar aquele estilo de vida. E aí os anos iam passando. Enfim, passaram 10 anos. Em 2018, as coisas aconteceram. Em 2018 foi o ano mágico. Foi o ano que eu vi aquilo que era invisível, aquilo que estava somente na minha imaginação, aquilo que estava somente na minha mente se projetar para fora e se transformar em realidade. E eu passei então a viver da forma que eu estava buscando, que eu almejava há mais de 10 anos. Agora deixa eu te contar como é que isso aconteceu. Eu já tinha criado esse canal, eu criei esse canal em 2017. Em 2017 as coisas já tinham mudado bastante, eu já não estava mais cumprindo horários, enfim, várias coisas, mas eu não estava vivendo ainda da minha paixão. Porém, em 2018, eu senti dentro de mim uma certeza absoluta. Foi um desprendimento radical, algo que nem se eu quisesse fazer de forma racional eu conseguiria. Foi realmente uma morte instantânea daquele velho eu, confuso ainda e duvidoso sobre o que fazer e o que não fazer. Eu estava fazendo uma caminhada, e essas caminhadas eram normais de fazer, mas naquele dia eu estava fazendo essa caminhada e senti dentro de mim, foi tipo um estalo mesmo, assim, eu vou fazer somente isso a partir de hoje. E estou disposto a pagar o preço, seja qual for o preço, mesmo que eu tenha que viver com o mínimo possível no meu dia a dia, mesmo que eu tenha que passar por privações financeiras e privações de qualquer forma, mas eu estou disposto a viver somente isso. Naquele instante, aquele estalo me trouxe essa certeza. E naquele mesmo dia, esse canal passou a crescer rapidamente. No mesmo dia não, na mesma hora. Isso foi mais ou menos umas 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, esse canal já começou a crescer. Saiu de 2.700 inscritos, já foi para 3.000 inscritos. No outro dia já estava com 5.000 inscritos. No outro dia já estava com quase 8.000 inscritos e foi subindo rapidamente. E eu passei nesse ano de 2018 a fazer várias sessões de coaching, ou seja, atendimento de coaching. Enfim, as coisas mudaram completamente na minha vida. Agora eu vou contar a história do Buda e a história do Osho. É claro que a história deles são diferentes, bem diferente da minha. Mas eu vejo ponto em comum nessa história, não só na minha história e na deles, mas várias outras histórias que eu já ouvi, mas não vale a pena mencionar todas aqui, porque nós só queremos chegar em uma conclusão. E por isso que eu vou contar a história deles para chegarmos em uma conclusão. Então o vídeo não terminou. Continua comigo aqui até o final para você entender, para você aplicar na sua própria vida ou para você tomar pelo menos uma decisão, ok? O Buda, antes de ser o Buda, ele era o príncipe Siddhartha. Eu vou resumir realmente a história. O príncipe Siddhartha, com 29 anos, ele começou a questionar sobre a vida, sobre a morte, sobre doenças, sobre o que é o ser humano, enfim, muitas coisas. Por fim, ele fugiu do palácio em uma noite, saiu escondido do pai, da família, da esposa, do filho, e decidiu buscar a compreensão, entender por que essas coisas acontecem, buscar entender quem era ele de fato, várias coisas. E aí ele saiu atrás de mestres, ele saiu atrás de conhecimento para alcançar um ponto de compreensão. E nessa busca dele, ele se envolveu com muitas situações embaraçosas e críticas na época. Então ele acabou se juntando com um grupo de ascetas e aí ele ficava vários dias sem comer, por meses e meses, né? Comia um pouco somente para sustentar o corpo mal, bebia pouca água, austeridade completa. Evitava o máximo possível de dormir, ficava sem dormir, ficava em posturas extremamente difíceis, imóvel, praticamente ali o braço
Enfim, muita maluquice que esses ascetas faziam para poder se desapegar do corpo, para poder se livrar da forma física e mental. E o Buda se envolveu nisso, porque ele queria achar uma resposta, um ponto de compreensão. E falava naquela época que dessa maneira alcançava, e alguns morriam e não alcançavam, uns poucos alcançavam, enfim. Ele não sabia o que fazer, então ele fazia aquilo que falava que iria levar à resposta. E foram passando os anos, chegando 6 anos, ele já estava extremamente fraco, exausto, acabado, muito magro, muito acabado. É tanto que ele foi atravessar um pequeno rio e ele não conseguiu, ele caiu no rio de tanta fraqueza. Com muita dificuldade, ele chegou ao outro lado da margem. Então ele pensou, se eu não estou aguentando atravessar um pequeno riacho desse, fazendo o que eu estou fazendo, se eu continuar a fazer isso, eu não conseguirei atravessar o oceano da vida. Foi então que ele viu uma tigela de arroz embaixo de uma árvore, uma tigela de arroz que as pessoas colocavam naquela época e colocam até hoje para os santos, para os deuses, assim como aqui no Brasil, algumas pessoas fazem oferenda. E aí ele estava com tanta fome que ele comeu aquela oferenda, comeu aquele arroz e decidiu relaxar, relaxar completamente, fazer algo que ele não estava fazendo há muitos anos, desde quando ele saiu no palácio, relaxar. Ele não se importou com completamente nada. Ele simplesmente relaxou, se entregou por completo naquele momento, sem querer ser, fazer, ter nada, absolutamente nada. É difícil dizer isso, mas ele morreu. Ali naquele momento ele morreu internamente. Aquela forma, aquele ser, aquele eu que estava buscando alguma coisa, morreu, literalmente. E ele caiu em sono profundo. Conta que, embora a história possa variar um pouco, mas conta-se que quando o sol começou a raiar, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele acordou. Mas quando ele já acordou entrando em transcendência, aquilo que ele estava buscando por anos e anos. Ele despertou. Agora, a história do Osho. Osho conta na sua biografia que por muitos e muitos anos, desde a infância, ele meditava, ele buscava compreensão, ele estudava muitos livros, ele procurava mestres, enfim, ele era muito inquieto em relação à iluminação, em relação à transcendência, em relação a alcançar a realização. Inclusive sobre a alimentação também, ele era bem rígido em relação à alimentação, em relação ao sono, acordava logo pela madrugada, todos os dias para meditar, enfim, ele fazia de tudo para alcançar a iluminação. E ele passou vários e vários e vários e vários anos buscando. Foi então que um dia ele chegou à conclusão de que não valeria mais a pena ele continuar daquela forma, porque não estava levando ele ao ponto que ele queria. Então ele decidiu desistir. Ele sentiu intimamente a vontade de desistir e desistiu. Se entregou completamente. Mesmo que depois ele voltasse àquele trabalho, mas pelo menos por aqueles dias ele não queria mais pensar nem fazer mais nada do que ele fez por anos e anos. Ele se entregou completamente, desistiu. Por aqueles dias ele iria viver uma vida comum, ordinária, como qualquer outro ser humano. E poucas horas depois, ele conta, à noite, ele teve um despertar. A transcendência que ele buscou tanto, que ele esperava tanto, aconteceu. E aí ele conta os detalhes da história, que eu não vou alongar aqui, que não é necessário. Agora vamos para a conclusão dessas histórias e esse assunto. Eu estava procurando por mais liberdade. Esse era o ponto mais importante para mim. Só que eu queria ter liberdade e queria ter também ganhos, ou seja, ganhar dinheiro com liberdade. Porém, eu não achava uma maneira que se encaixava naquilo que eu gostasse também. Então eu poderia talvez até achar essa liberdade depois de um bom tempo, de muito trabalho duro, alcançaria essa liberdade. Porém, eu queria viver logo essa liberdade. E eu não achava meios. Então eu tentava uma coisa, tentava outra. Até chegou aquele ponto que eu compreendi
que a liberdade era mais importante do que qualquer coisa, até mais do que os ganhos. Eu estava disposto a abrir mão dos ganhos e não da liberdade. Então eu queria mais a liberdade. Então eu me entreguei, me rendi completamente a viver essa liberdade. E como um presente, e claro, trabalho também da minha parte, né? A existência fez com que as coisas se encaixassem. Agora a história do Buda. O Buda, ele buscou também incessantemente por vários anos. Até chegou o ponto que ele entendeu profundamente, de uma forma sem nenhum resquício de dúvidas, que se ele continuasse levar aquela vida, ele poderia simplesmente morrer e não alcançar o resultado. Então ele desistiu por completo da busca. Ele aceitou a vida como tal, como ela se apresentava, como ela era naquele momento para ele. Essa rendição fez com que a vida também transbordasse, se mostrasse para ele como ele queria, que ele buscava. Porém, o obstáculo era a sua própria busca. Os mestres falam isso, que muitas das vezes a busca é o obstáculo. As coisas estão sempre disponíveis, as coisas estão sempre aqui e agora, mas a nossa busca faz com que nós foquemos na procura e deixemos de ver o resultado. O Osho também. O Osho ficou muitos e muitos anos, como eu contei, na busca e na procura. E quando ele aceitou a vida, o momento como tal, a vida se mostrou para ele como ele desejava, como ele queria alcançar. É provável que se ele continuasse mais anos buscando, esse processo iria ficar adiando cada vez mais. Porém, essas histórias terminaram assim. O Buda alcançou a iluminação, o Osho conta que ele também alcançou a iluminação, e eu alcancei a liberdade que eu queria. Porém, a minha experiência é muito diferente da deles. Eles alcançaram aquilo que é a última busca, o último estágio de um ser humano. Aquele que alcança a iluminação não tem mais desejos, ambições e buscas por nada. No meu caso, eu estava buscando uma realização pessoal e material, então eu continuo tendo ainda outras buscas e desejos. É claro que nos últimos tempos, cada vez menos, porque eu vou compreendendo cada vez mais e cada vez menos eu vejo a necessidade de ter, possuir e essa coisa toda. Mas não é assunto para esse vídeo aqui. Só quero fechar aqui que esse desprendimento, essa forma de soltar, de liberar, é a ausência de medo também. É uma rendição completa. Você não está se importando com mais nada, absolutamente nada. Você se entrega por completo. Então a vida, ela se manifesta como ela é. Nós não estamos mais focados na busca. Nós não estamos focados em mais nada absolutamente. É simplesmente um sentir e viver. O Neville fala muito sobre isso, que são estados de consciência. Tudo que nós estamos vivendo são estados de consciência. Os mestres também falam sobre isso. Inclusive a busca é um estado de consciência. A angústia é um estado de consciência. Porém, se formos capazes de mudar para um estado de consciência desse, né, que é liberar-se completamente do medo, do anseio, da busca de qualquer coisa, é já sentir, viver, ter. Naquele momento ali, que aquele estalo, aquele insight que eu senti foi: eu já vivo isso. A partir de agora, desse momento, eu já vivo isso. Não é que eu viverei, não é que eu buscarei. Eu já vivo isso agora. E as coisas no mundo se manifestaram de tal forma. Provavelmente aconteceu isso com o Buda também, né? Naquele momento, o príncipe Siddhartha ainda, né? Ou a seta Siddhartha, né? Nem era príncipe, mas era a seta Siddhartha. Ele sentiu, provavelmente naquele momento, esse desprendimento. Mas o que é que eu estou buscando? Eu já sou. Por que eu estou buscando? Né? Mas foi uma compreensão que ele não conseguiu ao longo dos vários anos. Enfim, existem muitas experiências desse tipo, como eu disse aqui, que acontece. Então, veja na sua vida como que você pode aplicar isso. Algo que eu te recomendo é não fingir, não tentar desistir assim, então eu vou desistir da minha busca, eu não vou mais estudar sobre isso, não vou ler, não vou fazer mais nada, que as coisas vão acontecer, mas você continua com o desejo, você continua ainda insatisfeito, você continua com medo. Dessa forma não funciona.
a desistência ou a entrega, perceba, parece ser paradoxo, né? Parece ser contraditório. Você se render completamente a algo ou você desistir completamente de algo, tanto um quanto o outro, é eliminar o medo e a resistência. É a resistência que é o problema, é a angústia que é o problema. Se nós nos livramos dessa angústia, dessa resistência, desse medo, desse anseio, dessa coisa esquisita que fica dentro de nós, o que irá sobrar? Irá sobrar aquilo que é, de fato, que está sempre presente. E aí, a vida muda completamente. Eu espero de coração que você encontre o seu ponto. Como eu falei aqui, as palavras são muito limitadas. Essas coisas acontecem a nível de sentimento, de sentir, e não só de pensar, de raciocinar, mas é de sentir. Mais uma vez dizendo, continue a sua busca, continue a sua busca. Se você não tem ainda essa confiança, essa certeza de desprendimento, essa certeza de rendição, ok? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Compartilhe com outras pessoas que talvez fará sentido a vida delas também. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.